Louvado seja Deus, irmão. O prosseguimento desse último testemunho que eu dei. E aí, eu mudei para Goiânia, né? Em 2014. Mudei para Goiânia. Aí Deus tinha falado para mim que tinha uma obra comigo lá, né? Lá em Goiânia. E que eu ia ser abençoado, mas também eu ia passar por prova, né? E Deus também ia me honrar. E aí, quando eu saí daqui, com 10 crianças. 10 crianças com um adotivo que eu criei. E aí, muitas pessoas achou que eu ia sofrer, achou assim, que não era certo eu ir, né? Mas Deus falou pra mim que era pra mim ir e que Ele cuidar da minha vida, né? E dos meus filhos. Então, eu fui. Aí, quando chegou lá, meu esposo começou a trabalhar numa firma de vigilante, né? E ali eu fui trabalhar naquela firma ali. Aí, quando foi um dia, ele começou a ficar agressivo, né? Comigo. Aí eu tava no pé da pia lavando vasilha, né? E ali eu ouvi uma voz, o Senhor falou assim, minha serva, eu vou tirar o seu esposo de você, eu vou tirar o seu esposo de você por um tempo. E vou deixar ele com essas mulheres aí fora que ele anda procurando, pra ele ver o que ela quer dele. E só que aí Deus mostrava assim, eu sofri, muito sofrendo. E o Senhor falou assim, não tenha medo, eu sou contigo, tu vai vencer. E falou assim, e olasse ele, aí falou assim, o diabo tá com um prato preparado para ele, e se ele comer desse prato, e olá, se ele conseguir sair. E Deus mostrava uma mulher minha forte, né, corpuda, saidinha curtinha, blusa curtinha, né, barriga de fora, toda provocante. E foi a pombagira que Deus me mostrou. Aí, continuei orando, né, confiando no Senhor, né. Aí, foi daqui pra lá, nós passamos a morar na casa do meu irmão, que na casa do meu irmão, e meu irmão tinha mudado pro Pará, então ele deu pra morar lá de favor, né. E minha esposa foi trabalhando. Arrumou um serviço bom, foi trabalhando. E eu tava grávida de uma criança, né, e 7 meses. Aí foi passando, um tempo aí. Foi um dia, as coisas foram arrochando, foi mudando. E aí, um dia Deus falou pra mim assim, minha serva, faz uma campanha que eu vou te mostrar com quem o seu esposo tá. Eu fiquei com medo, né? Eu disse, não, eu não quero ver não, eu fiquei com medo. Também eu fiquei, a coisa foi piorando. E ali, penso que não. Aí eu lembrei de fazer a campanha. As coisas estão só piorando, eu lembrei de fazer a campanha. Ali ele proibiu de eu conversar com as pessoas de oração, de revelação. Aí eu comecei a orar, fui lá ter a campanha da madrugada, né? 3 horas da madrugada, né? Que fala, e o tema assim, revela a mim, Senhor, os profundos e escondidos. Usa-me na tua mão. Aí Deus começou a me revelar as coisas, né? Os profundos, os ocultos. Aí ele começou a implicar com as pessoas que falavam comigo, que até parente dele, achando que as pessoas estavam me contando, né? E foi prosseguindo aí. E aí pensou que não, um dia ele comprou um celular e aí eu não sabia, não mexer com o celular. Aí minha filha foi mexer com o celular, caiu uma mensagem, né, da mulher. Ela falou pra mim, Deus me deu sabedoria, né, e como lidar com a situação. Aí quando eu vi a foto da mulher, o Senhor falou pra mim, essa é essa mulher aí. Aí, foi um dia eu falei, né, pra uma pessoa lá, e a pessoa falou assim, mas a pessoa falou assim, mas você fica falando, nem tem certeza, tipo, você achou que eu tava acusando, né, levantando falso, né. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, mostra pra uma pessoa que conhece ele, que não vai falar assim, não, foi dúvida, foi
Entrepetei, foi errado. Pessoa que realmente conhece ele. Realmente, ele tá com mulher. E ali, passou um dia, ele veio em casa muito rápido e foi embora. Aí quando foi no outro dia, a mulher veio a mulher que eu tinha falado com ela, foi lá na minha casa. Ela chegou tão afrontada e que nem eu quis entrar pra dentro. Falei assim, mano, eu vou contar um caso pra você, e isso é muita covardia. Ela começou a ficar nervosa, estressada. Aí ela falou assim, eu tava num lugar ali na igreja, e minha filha tava num bar ali. Porque lá no bar vende muita coisa, né? Aí minha filha tava dentro do bar e eu tava na igreja, lá dentro da igreja. E ali ele chegou, né? Meu esposo chegou com uma mulher, com a mulher, e desceu da moto de mão dada e conversando, entrou pra dentro. Aquela menina que era namorada do meu filho viu, e ele não conheceu ela, e aí falou assim pra ela que ela precisasse ali, que podia dar pra ela, que ela podia pegar. Quando ele virou pra ir embora, ele botou a mão na cabeça, ele viu ela, conheceu, botou a mão na cabeça e cochichou no ouvido dela. E aí, por isso foi a pressa. Aí a menina passou a mensagem pra mãe e falou pra mãe, mãe, sai pra fora aí, vê aí. Ele falou a mulher, mas fulano assim, assim, assim. E ela saiu pra fora e viu, né? Viu ele lá, né? Mas ela. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei assim, ela falou assim, ah, mas você tá rindo, por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Uma coisa dessa, fica com raiva. Assim, não, eu tô rindo por causa que eu pedi a Deus pra mostrar a pessoa que realmente conhece ele. A pessoa me dizer que eu tô levantando falso ele, que eu tô mentindo. Esse é agir de Deus. Aí, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí um dia eu fui parar no Tribunal de Justiça, né? Eu fui parar no Tribunal de Justiça. Aí quando eu entrei no Tribunal de Justiça, é em busca de uma pensão alimentícia. Aí quando eu cheguei ali, né, aí a defensora de justiça me perguntou, fez a pergunta pra ele. E aí, seu Jusilei, o que aconteceu? O que aconteceu? Com quanto tempo de você casado? Tem tantos filhos? E aí agora você separar? E eu fui perguntando pra ele. Aí eu pergunto você, mas você não tem interesse de voltar com a sua esposa para ajudar a cuidar dos filhos? Eu falei, não. Aí ela falou, não. Aí ela pegou e falou assim, não, sou José, dessa forma aí que você tá, se você quiser, o juiz assina por você. Aí ela pegou, foi lá na sala do juiz. Começou lá e voltou. E quando ela falou assim, eu falei assim, nossa, divórcio só faz se a pessoa pedir o divórcio. Nem eu pedi o divórcio e nem ele pediu o divórcio, e ela ofereceu e ele aceitou. E eu falei assim. Aí eu comecei a lembrar daquele dia que Deus falou comigo lá na roça, lá no mato, que aquele homem seria o pai dos meus filhos. Aí eu comecei a lembrar e eu falei assim no pensamento, Deus, o Senhor falou por mim aquele dia que eu estava lá no mundo das trevas e falou para mim que esse homem seria o pai dos meus filhos. E os meus filhos, Deus está tudo aí. E não foi eu que escolhi esse casamento, foi o Senhor. E agora, Deus, vai ser destruído o meu casamento? Deus, a palavra do Senhor disse, meu Pai, que o que o Senhor juntou, homem nenhum pode separar. Agora você separada, e eu dessa situação, com essa barrigona desse jeito, já no mês de ganhar, aí eu falei, Deus, eu não posso fazer mais nada, né? Somente o Senhor. Tá nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Aí começou a descer umas gotonas de lágrimas nos meus olhos, e a mulher tava lá dando procedimento no divórcio. Aí, de repente, ela parou. Ela parou. Olhou pra mim assim, os olhos cheios d'água, assim. Ela levantou, foi lá na sala do juízo. Ouvi ele falando assim, uai, tu tá chorando? Aí ela respondeu, não, só emocionei um pouquinho. Aí ela voltou.
Ele falou assim para ele: seu Jusilei, o juiz deu prazo de 6 meses para você pensar se realmente é isso que você quer. Eu pensei assim, mas já estava dando procedimento, mudou. Fiquei estudando aquela situação. Ela falou assim, agora eu quero a cheque de todas as crianças. Aí eu falei, tem que ser o senhor mesmo, por causa que ela não pode sair, por causa dessa barrigona. Aí ele foi. Aí quando ele saiu, ela falou assim pra mim, não. Ela pegou e falou assim, mulher, tem algo diferente nesse casamento seu. Esse casamento seu tem algo diferente. Esse casamento seu tem algo diferente, mulher. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, o meu serviço aqui é mexer com isso. É de fazer divórcio. E o seu casamento é algo diferente. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, não, quando eu estava ali dando procedimento no seu divórcio, uma voz bradava por cima da minha cabeça. Falava assim, não toque nesse casamento. Esse casamento tem muita lágrima e muita oração. Ela falou assim, nossa, quando eu vi aquela voz, eu tremi, eu quase desmaiei com aquela voz. Ele canta, aramachurianda, aremanacanta, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de mistério, aleluia. Eu quero dizer para você, meus irmãos, aleluia. Se Deus é contigo, aleluia, quem será contra ti? Se você é um crente, se você é um servo de Deus, procura ser fiel, porque Deus é fiel. Ali foi muito forte, aleluia. O Senhor Jesus é tremendo, aleluia. Ele é a justiça, Ele é o juízo, Ele é o advogado. Ele entra onde você não pode entrar, Ele fala onde você não pode falar, Ele age onde você não pode agir. Ele brada por você. Quando eu olhei ali, que não tinha ninguém mais por mim, aquela mulher ali, pela primeira vez que eu via, né, contra mim, aquele juiz contra mim, aquele homem que era o pai do meu filho, dos meus filhos, estava contra mim. Quando eu olhei ali, não tinha ninguém por mim. Deus, eu não posso fazer mais nada, somente o Senhor. Aleluia! E Deus é justo, Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja Deus. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu não me preocupo com quem se levanta contra a minha vida. Eu não me preocupo com quem toca na minha vida. Não, eu não me preocupo porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, que zela. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Eu dizer para você, aleluia, e aquela mulher que teve coragem, né? E as mulheres que teve coragem de tocar no meu esposo, no meu casamento, sabendo de tudo que eu passava, que sabendo que ele era meu esposo, aleluia, aleluia, o Senhor vai cobrar, vai. O Senhor vai cobrar. Aleluia, louvado seja Deus. Agora aquela pessoa, aquela mulher que tocou nele, sem saber, né? Sem saber se ele era casado, né? É perdoado, né? Deus não vai permitir que a pessoa passe por aquilo, porque ela não sabe, né? Ela está inocente, mas a pessoa que sabe que ele é meu esposo e que eu sou casada com ele, não, meus irmãos, eu tenho até dó, tenho até medo, entendeu? Porque eu sei que Deus age por mim. Ele age onde eu não posso agir. E Deus tem ciúme no casamento. E é por isso, aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que muitas vezes mulher tem tocado no meu casamento e eu só confio no Senhor. Porque eu sei, ou cedo ou mais tarde, a cobrança do Senhor vem sobre a vida da pessoa. Vem. Louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nosso Pai Todo-Poderoso, aleluia. Você aí que está passando por um momento difícil com seu esposo, com a sua esposa, aleluia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, com essa situação. Não desanima, não tenha medo, porque Deus é fiel, Ele é justo.
Mesmo você tem de passar por essa provação aí, Deus te, Deus te prova para ser aprovado, para Ele mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. E através de você, o Senhor vai salvar outras vidas. Deus vai aumentar a fé de outras pessoas. Deus vai libertar outras vidas. Deus vai fazer as pessoas que estão passando por um momento difícil acreditar no Senhor. E muitas vezes tem pessoa que passa por coisas menos do que isso e já desiste, né? E Deus disse, né, que Ele é contigo, que Ele é com nós, Ele é com aquele que teme a Ele, que não desista, que confia nele. Se você tem fé, age sua fé, move sua fé, porque o negócio não é só ter fé, tem que ter fé, tem que mover a fé e agir a fé. Louvado seja Deus. E está aí um pouco do meu testemunho. Louvado seja Deus. Então Deus honrou. Deus me honrou naquele lugar, né? Aquele lugar para mim era estranho, né? Eu estava grávida de 9 meses, né? E ali eu não sabia o que fazer. E os outros filhos estavam em casa, né? Então, louvado seja Deus. Tem só que agradecer a Deus por tudo, por as maravilhas.